Sob o sol impiedoso do sertão de Minas Gerais, uma mãe e seus 2 filhos pequenos encaram a poeira da estrada, expulsos de casa com a brutalidade que só a miséria e o vício podem gerar. Sem teto, sem comida e sem destino, eles carregam apenas uma escritura de terra inútil e um presente cruel deixado pelo pai. Um cavalo esquelético, doente e coberto de feridas, destinado a morrer. Parecia o fim da linha, a sentença final de uma tragédia anunciada. Mas o que aquela família não sabia é que sob a pele ferida daquele animal moribundo, escondia-se um segredo valioso, uma linhagem real roubada e esquecida. Já se inscreva no canal para acompanhar essa jornada incrível, pois o que começa como uma luta desesperada pela sobrevivência se transforma em uma batalha épica contra os poderosos da região. Prepare-se para ver como um pangaré condenado se tornou a chave para a justiça, a riqueza e a redenção de uma família que ousou acreditar no impossível. O estrondo do portão de madeira velha batendo contra o batente ecoou pelo vale seco como um tiro de misericórdia, selando o destino de Helena e seus filhos do lado de fora da vida que conheciam. A poeira vermelha do sertão mineiro levantou-se em uma nuvem sufocante, cobrindo seus rostos e grudando no suor frio do desespero, enquanto a silhueta do homem, que um dia jurara protegê-los, desaparecia na varanda da casa, com uma garrafa na mão e a indiferença estampada no rosto. Não houve adeus, nem olhar de remorso, apenas a brutalidade da expulsão, motivada por dívidas de jogo e pelo álcool que corroera qualquer vestígio de humanidade naquele lar. Helena apertava contra o peito a única coisa que lhe fora permitida levar além das roupas do corpo, uma escritura amassada e manchada de gordura, referente a um pedaço de terra pedregoso e improdutivo a quilômetros dali, um lugar que até os calangos evitavam, mas que agora era a única âncora de sua família no mundo. Ao seu lado, Lucas, com 13 anos e os punhos cerrados de uma raiva impotente, e a pequena Belinha, de 7, agarravam-se à saia da mãe, seus olhos arregalados, tentando compreender por que o pai os trocara pelo silêncio da solidão. Mas a crueldade final não fora a expulsão em si, e sim o presente de despedida que o marido lhes deixara, amarrado à cerca com uma corda de sisal puída. Não era dinheiro nem mantimentos, mas chumbo, um cavalo tordilho que parecia mais um espectro do que um animal vivo. Sua pele cinzenta e opaca estava esticada sobre as costelas proeminentes como um lençol velho sobre uma armação de arame, e seu corpo era um mapa de feridas abertas, moscas varejeiras e cicatrizes de maus tratos. O animal mantinha a cabeça baixa, vencido, respirando com um som rouco que denotava dor a cada inspiração. O marido rira ao apontar para o bicho, dizendo que era a única coisa que valia tanto quanto eles: nada. Aquele animal, destinado ao sacrifício ou a virar comida de urubu, era agora o 4º membro daquele cortejo de fracassados, um fardo extra para uma mulher que mal tinha forças para carregar a própria tristeza. A caminhada sob o sol inclemente do meio-dia foi uma via crucis que testou os limites físicos e espirituais de Helena. O asfalto quente da rodovia queimava as solas gastas de seus chinelos, e o calor distorcia o horizonte, criando miragens de água que nunca se concretizavam. Lucas assumira a tarefa de puxar chumbo, recusando-se a deixar o animal para trás. Talvez porque visse no cavalo o mesmo abandono que sentia em si mesmo. O menino conversava baixinho com o animal, palavras de encorajamento que se perdiam no vento quente, e, surpreendentemente, o cavalo respondia, arrastando os cascos pesados, recusando-se a cair, movido por uma teimosia que espelhava a dos humanos que o guiavam. A cada quilômetro, a imagem da família,
uma mulher desamparada, duas crianças sujas e um cavalo moribundo tornava-se um retrato vivo da miséria, ignorado pelos carros que passavam em alta velocidade, levantando poeira e desprezo. Quando finalmente chegaram ao pedaço de terra descrito na Escritura, o sol já começava a atingir o céu de um roxo hematoma, anunciando a chegada da noite fria do deserto. O lugar era desolador, um terreno inclinado, pontilhado de pedras afiadas e arbustos secos de espinhos, sem casa, sem poço, sem sombra. A realidade bateu em Helena com a força de um martelo. Aquele era o fundo do poço. Não havia teto para proteger seus filhos do sereno, nem paredes para esconder sua vergonha. Ela caiu de joelhos na terra dura, e o choro que segurara durante toda a caminhada finalmente rompeu a barragem, um lamento gutural que assustou os pássaros que buscavam abrigo nos mandacaros. Belinha abraçou a mãe, chorando também, não por entender a gravidade da situação, mas por sentir o medo vibrar na pele de quem deveria ser sua fortaleza. No entanto, foi nesse momento de colapso absoluto que algo mudou a dinâmica da tragédia. Chumbo, que até então parecia estar a um passo da morte, não se deitou para morrer como seria esperado. O animal aproximou-se de Helena, seus passos trôpegos esmagando a vegetação seca, e baixou a cabeça enorme e pesada até o ombro da mulher. Ele soltou um bufo quente contra o pescoço dela, um som que não era de dor, mas de reconhecimento. Lucas observou fascinado, enquanto o cavalo, em vez de buscar água ou comida que não existiam, escolhia oferecer consolo. Aquele gesto vindo de uma criatura que recebera apenas golpes e fome dos humanos, acendeu uma faísca minúscula, mas vital, no coração de Helena. Ela olhou para o olho escuro e profundo do animal, coberto por cataratas de sofrimento, e viu ali não um fardo, mas um companheiro de infortúnio. A noite caiu, trazendo consigo o frio cortante e o silêncio absoluto do ermo, apenas quebrado pelo som dos grilos e pelo vento assobiando entre as pedras. Sem abrigo, a família se amontoou sob a copa rala de um juazeiro, usando seus corpos para gerar calor mútuo. Chumbo deitou-se ao redor deles, formando uma barreira física contra o vento, seu corpo magro irradiando uma febre que aquecia as crianças. Helena acariciou o pescoço áspero do animal, sentindo a pulsação fraca sob a pele, e fez uma promessa silenciosa para a escuridão. Eles não morreriam ali. Aquele cavalo, descartado como lixo pelo marido, seria o símbolo da resistência deles. Se conseguissem salvar aquele pangaré da morte certa, talvez conseguissem salvar a si mesmos. O abandono fora a sentença, mas a sobrevivência seria a resposta, e a primeira batalha seria manter aquele coração equino batendo até o nascer do sol. O primeiro amanhecer na terra estéril trouxe consigo a realidade brutal da sede, um inimigo silencioso que secava a garganta e turvava o pensamento antes mesmo de o sol atingir o zênite. Helena acordou com o corpo moído pelas pedras sob o cobertor fino, mas a urgência da sobrevivência a empurrou para a verticalidade com uma força que ela desconhecia possuir. Enquanto as crianças ainda dormiam o sono pesado da exaustão, aninhadas contra o flanco quente de Chumbo, ela caminhou pelo terreno inclinado, lendo a paisagem com os olhos de quem nasceu na roça e aprendera a decifrar os sinais da terra. No fundo de uma grota seca, onde a vegetação parecia um tom de verde menos pálido, ela começou a cavar com as mãos nuas e um pedaço de pau, removendo a terra vermelha e as pedras até que a umidade barrenta manchou seus dedos. Horas depois, uma pequena poça de água turva, mas potável, brotou do lençol freático, o suficiente para encher algumas garrafas plásticas e matar a sede imediata da família e do animal. Aquela pequena vitória contra a natureza árida foi o primeiro tijolo na reconstrução de suas esperanças.
A rotina dos dias seguintes estabeleceu-se em torno da recuperação de Chumbo, que se tornou o projeto central da família, uma missão que desviava a mente da fome e do medo. Lucas, assumindo uma maturidade precoce que o abandono lhe forçara, dedicava cada minuto do dia ao cavalo. Com paciência monástica, ele usava uma mistura de babosa selvagem e cinzas de fogueira, receita antiga da avó, para tratar as feridas abertas e as bicheiras que infestavam o lombo do animal. O cheiro era forte e o trabalho repugnante, mas o menino não recuava. Ele conversava com o cavalo em sussurros, contando segredos que não tinha coragem de dizer à mãe, e Chumbo, por sua vez, permanecia imóvel durante os curativos dolorosos, demonstrando uma gratidão estoica e uma confiança inabalável nas mãos pequenas que o curavam. A comida era escassa, fubá, feijão ralo e algumas raízes, e muitas vezes Helena via Lucas separar parte de sua própria ração para misturar ao capim seco que colhiam, garantindo que o cavalo recuperasse as forças antes deles. A simbiose entre os humanos e o equino aprofundou-se de tal forma que as fronteiras entre eles pareciam se dissolver. Chumbo não era mais um animal de carga ou uma posse. Ele era o vigia que relinchava baixo quando cobras se aproximavam do acampamento improvisado, o aquecedor nas noites gélidas e o ouvinte silencioso das preces de Helena. Aos poucos, a resposta biológica do animal ao amor e ao cuidado começou a manifestar-se. A respiração rouca suavizou-se, o olhar opaco ganhou um brilho de alerta e inteligência, e ele começou a pastar com voracidade, buscando nutrientes em cada tufo de erva que a caatinga oferecia. A família construiu um barracão precário de pau a pique e folhas de palmeira, uma estrutura humilde que mal parava em pé, mas que representava o primeiro lar onde não havia gritos nem garrafas quebradas, apenas o som reconfortante da mastigação lenta do cavalo ao lado da parede de barro. No entanto, a recuperação trouxe um mistério visual. À medida que as feridas cicatrizavam e a pele morta caía, Lucas notou que a pelagem cinzenta e áspera de Chumbo, típica de animais velhos e doentes, estava soltando em grandes tufos, revelando algo diferente por baixo. O menino passava horas escovando o animal com uma escova feita de raízes secas, e a cada passada, a poeira e o pelo morto voavam ao vento, expondo uma tonalidade que não condizia com a aparência de pangaré que o pai tanto desprezara. Helena, preocupada com a sobrevivência imediata, inicialmente não deu atenção às observações do filho sobre a cor estranha do cavalo, atribuindo aquilo a alguma doença de pele ou queimadura de sol. Mas a transformação era implacável e biológica. O animal estava trocando de pele, como uma fênix renascendo das cinzas de seu próprio sofrimento, preparando-se para revelar uma identidade que estava oculta sob camadas de negligência. 3 meses se passaram, e a estação das chuvas breves trouxe um verde tímido ao sertão, transformando a paisagem e espelhando a mudança radical que ocorrera no acampamento de Helena. O barracão de barro agora tinha um cercado robusto feito de troncos de aroeira, construído pelos braços finos, mas fortes de Lucas. Mas a visão mais chocante não era a pequena horta de milho que brotava atrás da casa, e sim o animal que pastava orgulhoso dentro do cercado. Chumbo desaparecera. No seu lugar, erguia-se uma criatura que parecia ter sido forjada em metal precioso. A pelagem cinzenta e opaca caíra completamente, revelando um corpo de um dourado intenso e metálico, com crina e cauda de um branco prateado que brilhavam sob o sol como seda pura. Ele não era um cavalo comum. Era um palomino de linhagem nobre, cuja musculatura, agora recuperada pela nutrição e exercício, desenhava-se sob a pele fina com a perfeição de uma estátua grega. Lucas, maravilhado, mal podia acreditar que aquele
Era o mesmo animal esquelético que arrastara pela estrada. Numa tarde de domingo, com o sol banhando o vale em luz dourada, o menino decidiu montar no cavalo pela primeira vez desde a recuperação completa. Não tinham sela nem estribos, apenas um pedaço de corda servindo de cabresto improvisado. Helena saiu do barracão, limpando as mãos de farinha no avental, e parou, petrificada, para assistir. Ela esperava o trote duro e desajeitado de um cavalo de roça, mas o que viu a fez levar a mão à boca. Chumbo não trotou. Ele deslizou. Assim que Lucas deu o comando, o animal iniciou uma marcha picada de uma suavidade sobrenatural, mantendo a cabeça erguida e o pescoço arqueado com uma elegância aristocrática. O menino não balançava sobre o lombo, ele flutuava, como se estivesse sentado em uma poltrona, enquanto os cascos do animal batiam no chão, num ritmo quaternário perfeito e musical. Traca, traca. A revelação daquele andamento nobre foi a peça final do quebra-cabeça. Aquele cavalo não nascera para puxar carroça ou morrer de fome. Ele fora treinado, e muito bem treinado, para ser a montaria de reis ou coronéis. Enquanto banhava o animal no riacho que agora corria com água limpa, Lucas sentiu uma irregularidade na pele sob a crina densa do pescoço, uma área onde o pelo crescia em um padrão diferente. Com o coração acelerado, ele molhou a região e afastou os fios brancos. Ali, marcada a ferro quente, mas cicatrizada e quase invisível, estava uma insígnia, um S entrelaçado com uma coroa, o símbolo de um aras lendário da região, famoso por criar campeões nacionais de marcha, mas que fora alvo de um roubo espetacular anos atrás. Chumbo era, na verdade, Rei do Sol, um garanhão desaparecido cujo valor ultrapassava o de todas as terras vizinhas somadas. A descoberta trouxe um sentimento ambíguo para a família, um orgulho imenso misturado a um terror gelado. Eles possuíam um tesouro vivo no meio do nada, desprotegidos e vulneráveis. Helena, ao ver a marca, entendeu imediatamente o perigo. Um animal daquele porte não passaria despercebido por muito tempo. Se o antigo dono, ou pior, alguém que soubesse seu valor, o visse, eles seriam acusados de roubo. Mas o cavalo brilhava tanto que era impossível escondê-lo. Ele era um farol dourado na paisagem cinza. Lucas, montado no garanhão, parecia um príncipe guerreiro, e a conexão entre os dois era telepática. O cavalo obedecia ao menor pensamento do menino, virando, parando e marchando com uma alegria explosiva, feliz por finalmente poder expressar sua natureza real. A inocência daquele momento de glória foi quebrada pelo som distante de um motor. Na estrada de terra que passava ao longe, uma caminhonete de luxo reduziu a velocidade. Dentro dela, olhos cobiçosos observaram o brilho dourado se movendo pelo pasto seco. O coronel Ferreira, o homem mais poderoso e temido da região, conhecido por tomar terras e animais de quem não podia se defender, baixou o vidro escuro do carro. Ele não viu um menino brincando com seu cavalo, viu cifrões, viu troféus e viu uma oportunidade. O carro acelerou, levantando poeira, mas o olhar predador do coronel já havia marcado o alvo. A paz da recuperação havia acabado. A guerra pela posse do ouro vivo estava prestes a começar, e Helena sabia que precisariam de mais do que sorte para enfrentar o que estava por vir. A poeira levantada pela caminhonete do coronel Ferreira mal havia assentado sobre a vegetação seca quando um segundo ruído, mais áspero e familiar, feriu os ouvidos de Helena. Era o som do motor engasgado de uma motocicleta velha, o veículo que seu marido Rogério usava em suas peregrinações de bar em bar. O homem que desceu da moto não trazia o arrependimento no olhar, nem a saudade de um pai que reencontra os filhos. Seus olhos estavam injetados de cobiça, fixos no brilho dourado que pastava majestosamente dentro do cercado de aroeira. Ele soubera,
através das fofocas que corriam como fogo em palha seca na cidade, que a mulher e os moleques estavam sentados sobre uma mina de ouro. Rogério caminhou em direção à cerca com a arrogância de quem ainda se acredita proprietário das vidas que descartara, ignorando completamente a magreza de seus filhos ou o rosto curtido de sol de sua esposa, focando apenas na mercadoria que ele, por ironia do destino, havia deixado para trás como lixo. Helena, no entanto, não era mais a mesma mulher que chorara na beira da estrada meses antes. O sertão e a sobrevivência haviam calejado sua alma da mesma forma que a enxada calejara suas mãos. Ela se interpôs entre o marido e o portão do cercado, segurando um facão de cortar mato com uma firmeza que fez Rogério estancar o passo. Mas o confronto doméstico foi rapidamente engolido pela chegada oficial do poder. O coronel Ferreira desceu de sua caminhonete blindada, acompanhado por 2 capangas armados e um veterinário de sua confiança. O coronel, um homem baixo e robusto, vestido com linho branco impecável que contrastava violentamente com a sujeira do local, não gritou nem ameaçou. Ele sorriu. Era o sorriso de um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Ele caminhou até a cerca, ignorando os humanos, e estalou os dedos. Chumbo, ou Rei do Sol, ergueu a cabeça, as narinas dilatadas, sentindo o cheiro de perigo que emanava daqueles homens. O veterinário entrou no cercado com uma laçada rápida, imobilizando o animal antes que Lucas pudesse reagir. Com a precisão fria de quem avalia um objeto, ele raspou a área do pescoço onde a marca estava escondida e confirmou com um aceno de cabeça para o patrão. A tensão no ar tornou-se palpável, densa como a tempestade que se armava no horizonte. O coronel virou-se para Helena e Rogério, explicando com uma voz mansa e venenosa que aquele animal era produto de um roubo antigo, um crime não resolvido que envolvia gente perigosa. Ele, em sua infinita generosidade, estava disposto a resolver o problema. Compraria o cavalo ali mesmo, por um valor irrisório que mal pagaria as passagens de ônibus para eles irem embora dali. E, em troca, usaria sua influência para abafar qualquer acusação de receptação de mercadoria roubada que pudesse cair sobre a pobre família. Era uma extorsão clássica, embalada em papel de presente legal. Rogério, cujo caráter era tão frágil quanto sua lealdade, aceitou a oferta antes mesmo que o coronel terminasse a frase. Seus olhos brilhavam com a perspectiva de dinheiro fácil para quitar suas dívidas de jogo e voltar para o balcão do bar. Ele avançou para abrir a porteira, ordenando que Lucas saísse da frente. Foi nesse momento que a hierarquia daquele lugar foi subvertida. O cavalo, sentindo a intenção do homem que o maltratara e o abandonara à morte, não recuou. Rei do Sol soltou um relincho agudo, quase metálico, e empinou-se sobre as patas traseiras, suas cascos dianteiros cortando o ar a centímetros do rosto de Rogério, que caiu para trás na poeira, pálido de terror. O animal baixou-se e colocou-se na frente de Lucas, formando uma barreira dourada de músculos e fúria contida. O coronel parou de sorrir. Ele viu ali não apenas um cavalo de raça, mas um espírito indomável que obedecia apenas ao menino. A compra não seria tão simples. Para levar o cavalo, eles teriam que passar por cima da lealdade de uma fera. A recusa de Helena foi dita com uma voz baixa, mas que carregava o peso de todas as pedras daquele terreno. Ela olhou nos olhos do coronel e disse que o cavalo não estava à venda, e que se ele fosse roubado, que a polícia viesse buscá-lo, mas que Rogério não tinha direito a vender nem a poeira do chão onde pisavam. O coronel, acostumado a comprar consciências e amedrontar poceiros, sentiu o gosto amargo da resistência. Ele sabia que chamar a polícia envolveria burocracia e poderia revelar que ele mesmo pretendia ficar com o animal roubado.
Ele precisava de outra estratégia, algo que legitimasse a posse e humilhasse aquela família teimosa diante de toda a cidade. Ele olhou para o cavalo, depois para o menino magricela que acalmava a fera com um toque na crina, e uma ideia perversa começou a se formar em sua mente sádica. Um plano onde ele poderia ganhar tudo sem gastar um centavo e ainda se divertir com o desespero alheio. O silêncio que se seguiu à recusa de Helena foi quebrado pela risada seca do coronel Ferreira, um som que não denotava humor, mas o prelúdio de uma sentença. Ele caminhou até a cerca, retirou um charuto do bolso e o acendeu com calma, deixando a fumaça azulada pairar entre ele e a família encurralada. Ele sabia que a força bruta ali seria um desperdício e poderia manchar sua reputação de homem de bem na cidade. Em vez disso, ele propôs um jogo, um teatro público onde o poder seria exercido sob o disfarce de tradição. Ele desafiou Lucas e o cavalo para a grande cavalgada de São Jorge, o evento mais importante do calendário rural da região, que aconteceria dali a 3 semanas. Não seria apenas um desfile, mas uma prova de marcha picada, onde a resistência, a elegância e a obediência do animal seriam julgadas pelos especialistas mais rigorosos do estado, todos, coincidentemente, amigos do coronel. As condições da aposta eram de uma crueldade bíblica. Se Lucas vencesse a competição montando o Rei do Sol, o coronel usaria sua influência para regularizar a escritura daquelas terras pedregosas em nome de Helena, limparia as dívidas de Rogério e deixaria a família em paz com seu cavalo. Mas se Lucas perdesse, o que era a certeza estatística, dado que competiria contra os melhores treinadores e animais de sangue puro do aras do coronel, eles perderiam tudo: o cavalo, a terra, e seriam expulsos da região para sempre, com Rogério assumindo a dívida restante como escravo de trabalho nas fazendas do coronel. Rogério, bêbado pela possibilidade de se livrar das dívidas sem esforço, concordou imediatamente, selando o destino da mulher e dos filhos sem consultá-los, agindo como o procurador de sua própria desgraça. Helena tentou protestar, mas o coronel a calou com um olhar gélido. É a aposta ou a cadeia por roubo de animal. Escolha agora. Sem saída, encurralada entre a lei corrupta e a ganância do marido, Helena olhou para Lucas. O menino não estava tremendo. Ele estava com a mão no pescoço do cavalo, sentindo a pulsação forte do animal, e em seus olhos havia uma determinação que transcendia sua idade. Ele assentiu para a mãe, um movimento breve e decisivo. Aceitaram o desafio. O coronel entrou em sua caminhonete, rindo da audácia daqueles pés rapados, ciente de que a vitória era impossível. Um menino sem sela, sem treino formal e com um cavalo recém-recuperado da morte, não teria chance contra a máquina de vitórias que era o Haras Ferreira. A poeira subiu novamente quando os carros partiram, deixando a família sozinha, com o peso esmagador de um futuro que seria decidido em uma arena de areia. Os dias seguintes transformaram o terreno árido em um campo de treinamento improvisado. Lucas não tinha os equipamentos caros, as vitaminas importadas ou os treinadores experientes que seus adversários possuíam. Ele tinha apenas a intuição e a conexão espiritual com o Rei do Sol. O menino e o cavalo tornaram-se uma única entidade. Eles treinavam sob o sol escaldante e sob a luz da lua, aperfeiçoando a marcha, a postura e as transições. Lucas aprendeu a guiar o cavalo apenas com o deslocamento de peso de seu corpo e com sussurros, dispensando o uso de esporas ou chicotes, instrumentos de dor que o animal repudiava. Helena, por sua vez, trabalhava dobrado, costurando roupas para que o filho não passasse vergonha na arena e preparando uma dieta especial para o cavalo com as poucas economias que restavam, misturando melaço e milho quebrado para dar brilho ao pelo dourado.
Mas a preparação não foi isenta de sabotagem. Rogério, agindo como um espião infiltrado em sua própria família, aparecia bêbado durante as noites, tentando desmoralizar o filho, dizendo que ele seria humilhado, que o cavalo era bicho de carroça e que deveriam fugir enquanto podiam. Numa noite particularmente escura, Lucas acordou com o som de alguém mexendo na cerca. Era o pai, com um saco de sal misturado com vidro moído, tentando envenenar o coxo do animal para forçar a derrota e garantir algum acordo paralelo com o coronel. A traição foi interrompida não por Lucas, mas pelo próprio cavalo, que prensou Rogério contra a madeira do curral, sem machucá-lo, mas imobilizando-o com o peso de seu corpo maciço até que Helena chegasse com a lanterna. A visão do marido tentando destruir a única chance de salvação da família foi a gota d'água. Helena o expulsou daquelas terras, não com gritos, mas com a promessa fria de que se ele voltasse antes da prova, ela mesma o entregaria ao coronel como pagamento. A véspera da competição chegou com uma tempestade elétrica que iluminou o sertão, como se a natureza estivesse anunciando a batalha iminente. Lucas dormiu no estábulo, abraçado ao pescoço de Rei do Sol, sentindo o calor do animal e o cheiro de feno e chuva. Ele sabia que, no dia seguinte, não estaria apenas montando um cavalo, estaria carregando a honra de sua mãe, o futuro de sua irmã e a justiça de sua própria vida nas costas. Eles entrariam na arena como os rejeitados, os invisíveis, os esquecidos. Mas Lucas sabia de algo que o coronel e seu pai ignoravam. Rei do Sol não marchava por prêmios ou medo. Ele marchava por gratidão, e a gratidão é o combustível mais poderoso que existe. A chegada da família à cidade para a grande cavalgada de São Jorge foi uma travessia entre dois mundos colidentes, um cortejo humilde invadindo o território da opulência ostensiva. Enquanto as caminhonetes de luxo, rebocando trailers climatizados que valiam mais do que fazendas inteiras, levantavam nuvens de poeira na entrada do parque de exposições, Lucas entrou montado em Rei do Sol, com Helena e Belinha caminhando ao seu lado como guardiãs silenciosas. Não havia celas de couro trabalhado em prata, nem mantas importadas. O menino montava em pelo, usando apenas um cabresto simples de corda trançada, seus pés descalços pendendo contra o flanco dourado do animal. A multidão, composta pela elite rural e por vaqueiros de fim de semana, abriu caminho não por respeito, mas por um espanto zombeteiro. Risadas abafadas e comentários maldosos sobre os cigamos e seu pangaré pintado de ouro ecoaram pelas arquibancadas. Mas Lucas manteve o olhar fixo no horizonte, recusando-se a absorver o veneno que lhe era atirado, enquanto sentia a musculatura do cavalo enrijecer sob suas pernas, pronta para a batalha. O coronel Ferreira assistia a tudo de seu camarote VIP, uma estrutura elevada coberta de lona branca, onde o uísque corria solto e as apostas eram feitas com maços de dinheiro que trocavam de mãos com a naturalidade de quem nunca conheceu a escassez. Ele havia instruído os juízes, 3 homens de chapéus largos e integridade questionável, a serem rigorosos, a buscarem qualquer falha, qualquer desculpa técnica para desqualificar o animal do menino. O plano era humilhar Lucas na primeira volta, provar que sangue ruim não tinha lugar na pista dos campeões e tomar o cavalo como pagamento da aposta antes mesmo que o sol se pusesse. A competição começou com os cavaleiros do Haras do Coronel, homens adultos e experientes, montando animais magníficos, robóticos em sua perfeição, submetidos a freios pesados e esporas cruéis que garantiam uma obediência baseada na dor e no medo. Eles marchavam com precisão militar, arrancando aplausos polidos da plateia, mas faltava-lhes alma. Era uma exibição de controle, não de conexão. Quando o locutor, com um tom de voz que misturava ironia e desdém, anunciou o nome de Lucas e de Rei do Sol, um silêncio pesado e desconfortável desceu sobre a arena de areia.
O menino guiou o cavalo para o centro do redondel, e naquele momento, sob a luz crua do meio-dia, a verdadeira natureza do animal revelou-se. O sol refletiu na pelagem dourada com uma intensidade que parecia emanar luz própria, e a crina branca flutuou ao vento como uma bandeira de seda. Não havia equipamentos para esconder a beleza do animal, nem celas para disfarçar sua morfologia perfeita. Lucas fechou os olhos por um segundo, respirou fundo o cheiro de terra e suor e apenas inclinou o corpo levemente para frente. Rei do Sol não precisou de chicote nem de espora. Ele entendeu a intenção e partiu. O que se seguiu não foi uma montaria, foi uma dança. O cavalo iniciou a marcha picada, aquele andamento macio e dissociado que é a marca registrada da raça, mas com uma fluidez que desafiava a gravidade. Enquanto os outros cavalos batiam os cascos com força, Rei do Sol parecia deslizar, suas patas tocando o solo com uma delicadeza rítmica, tracá-tracá, que soava como música percussiva. Lucas permanecia imóvel sobre o lombo, suas mãos leves no cabresto, demonstrando uma estabilidade absoluta. A zombaria da plateia morreu na garganta, substituída por um murmúrio de incredulidade que crescia a cada volta. O coronel, lá do alto, sentiu o copo de cristal trincar em sua mão apertada. Ele não estava vendo um animal de carga, estava vendo a reencarnação de uma lenda que ele julgava ter destruído. A beleza da apresentação era tão avassaladora que transcendia o preconceito de classe. Até os corações mais duros da arquibancada foram forçados a reconhecer que estavam diante de algo sagrado. No entanto, a sabotagem é a arma dos covardes, e o coronel não jogava limpo. Num sinal discreto para um de seus capangas posicionado perto da cerca, uma bombinha de festa junina foi atirada para dentro da pista, estourando com um estampido seco bem diante das patas dianteiras de Rei do Sol. A intenção era clara: fazer o animal empinar, derrubar o menino e ser desclassificado por temperamento perigoso. O estouro assustou a multidão, e Helena gritou da cerca, o coração parando no peito. O cavalo estremeceu, seus músculos contraindo-se para a reação instintiva de fuga ou luta. Mas Lucas, em vez de puxar a rédea com pânico, afrouxou-a e sussurrou o nome do cavalo, transmitindo calma através do toque de sua pele na pele do animal. Rei do Sol confiou. Ele não empinou, não correu, apenas bufou, sacudiu a crina e retomou a marcha com ainda mais vigor, transformando o susto em energia de movimento, humilhando o sabotador com sua coragem inabalável. A recuperação magistral de Lucas e Rei do Sol, após o incidente da bomba, transformou a atmosfera da arena. O que antes era hostilidade converteu-se em uma admiração elétrica, aquele tipo de energia coletiva que antecede as revoluções. O público, composto em sua maioria por gente simples que trabalhava para os grandes fazendeiros, começou a se ver naquele menino descalço que desafiava o poder estabelecido. Palmas tímidas começaram a surgir nos cantos mais baratos da arquibancada, crescendo até se tornarem uma onda ruidosa de apoio que abafava a música sertaneja dos alto-falantes. Os juízes, suando frio sob seus chapéus de feltro, trocavam olhares nervosos com o camarote do coronel. As notas que anotavam em suas pranchetas eram baixas, criminosamente baixas, tentando ignorar a realidade técnica do que viam. Mas sabiam que roubar a vitória de forma tão descarada, diante de uma multidão inflamada, poderia incitar uma revolta. O coronel Ferreira, percebendo que estava perdendo o controle da narrativa, desceu de seu trono e marchou até a mesa dos juízes, exigindo, aos gritos que todos fingiram não ouvir, uma prova de desempate. Ele alegou que a montaria em pelo de Lucas era irregular e que, para provar a verdadeira comodidade da marcha, o critério mais valioso da raça, seria necessário o teste do copo. Era o desafio supremo.
Os cavaleiros deveriam segurar um copo de cerveja cheio até a borda, enquanto o cavalo marchava em velocidade máxima. Quem derramasse menos, vencia. Ele convocou seu melhor treinador, um homem brutal conhecido como Quebra-Queixo, montando Imperador, o garanhão negro que custara milhões. O coronel apostava que a falta de sela de Lucas faria seu braço tremer, tornando impossível manter o líquido estável. O confronto final foi alinhado lado a lado. Quebra-Queixo, montando com sela de luxo e freio severo, segurava o copo com a arrogância de um veterano. Lucas, segurando o copo de vidro grosso emprestado do bar, parecia minúsculo sobre o lombo nu de Rei do Sol. Ao sinal do juiz, os cavalos partiram. Imperador era rápido e forte, mas sua marcha era tensa. O animal brigava contra o freio e a vibração dessa luta subia pelo braço do cavaleiro. O líquido no copo de Quebra-Queixo chacoalhava violentamente, derramando espuma e cerveja sobre sua mão enluvada a cada passada dura. O público assistia em silêncio absoluto, prendendo a respiração. Ao lado dele, Lucas e Rei do Sol pareciam flutuar em outra dimensão. Sem a interferência rígida de uma sela, o corpo do menino acompanhava o movimento do cavalo com uma simbiose perfeita, absorvendo qualquer impacto em seu quadril e mantendo o tronco e o braço imóveis como uma estátua. Rei do Sol, sentindo a importância do momento, entregou tudo o que tinha. Uma marcha picada de velocidade impressionante, mas com a suavidade de óleo escorrendo no vidro. Lucas olhava para frente, o copo estendido, e o líquido dentro dele permanecia inalterado, uma superfície espelhada que não ousava tremer. Era a prova física da pureza da raça e da conexão espiritual entre homem e animal. Eles deram 2 voltas na arena, um borrão dourado de perfeição, enquanto o cavalo do coronel, exausto e estressado, começava a falhar o passo. Quando Lucas parou diante da mesa dos juízes e ergueu o copo, ainda cheio até a borda, a arquibancada explodiu. Não foram apenas aplausos. Foram gritos de justiça, chapéus jogados ao ar, gente chorando. Helena, agarrada à cerca de madeira, soluçava copiosamente, vendo seu filho pequeno agigantar-se diante do mundo. Os juízes, acuados pela voz do povo e pela evidência irrefutável do teste, não tiveram escolha. Com mãos trêmulas, levantaram a bandeira branca para Lucas. A derrota do coronel foi declarada não por pontos, mas por nocaute técnico e moral. Mas a vitória no sertão nunca é limpa. Enquanto Lucas era cercado por admiradores que queriam tocar no cavalo de ouro, Helena viu pelo canto do olho Rogério esgueirar-se em direção à saída dos fundos, levando consigo uma mochila que não trouxera. E no camarote, o coronel Ferreira não estava mais gritando. Ele estava estranhamente calmo, falando ao telefone, seus olhos frios fixos não no troféu, mas na saída do parque de exposições. A competição havia terminado, mas a caçada estava apenas começando. Eles haviam ganhado o cavalo e a terra, mas humilhar um homem poderoso em sua própria cidade tinha um preço, e a cobrança viria antes que pudessem celebrar. A saída do parque de exposições não teve o glamour dos flashes da arena. Foi uma retirada tática sob a luz alaranjada e perigosa do entardecer. Helena, com o instinto de uma leoa protegendo a cria, apressou Lucas e Belinha em direção à velha charrete emprestada que usaram para chegar ali, enquanto mantinha os olhos fixos nos retrovisores e nas sombras que se alongavam. O prêmio em dinheiro, um envelope pardo entregue a contragosto pela organização, queimava em seu bolso, e a escritura da terra, agora validada pela vitória pública, parecia pesar toneladas. Eles sabiam que a humilhação imposta ao coronel Ferreira não ficaria impune. A elite daquele lugar não aceitava perder para pés rapados, sem cobrar juros de sangue. E a cobrança esperava por eles na curva escura da estrada de terra que levava de volta ao seu pedaço de chão pedregoso.
2 carros pretos bloqueavam a passagem, com os faróis altos ligados, cegando a visão de quem vinha na charrete. Homens armados desceram, não mais sob o disfarce de seguranças de evento, mas como jagunços prontos para executar uma ordem de despejo final. O coronel Ferreira saiu do veículo da frente, o rosto vermelho de ódio e uísque, segurando uma arma prateada que brilhava obscenamente na penumbra. Ele não queria apenas o cavalo ou o dinheiro. Ele queria apagar a vergonha, e a única forma de fazer isso na lógica distorcida de sua mente era eliminar as testemunhas de sua derrota. Rogério, o pai covarde, estava encolhido no banco de trás de um dos carros do coronel, tendo vendido a localização da família em troca de uma passagem só de ida para longe dali e de algumas garrafas de cachaça, confirmando que sua alma já estava morta muito antes de seu corpo. Mas o coronel cometeu um erro fatal. Ele subestimou o poder daquilo que tentara destruir. Lucas não parou a charrete. Ele desceu, montou em Rei do Sol em um salto ágil e, em vez de fugir, avançou em direção ao bloqueio. O cavalo, sentindo a ameaça, não recuou. Ele cresceu, estufou o peito dourado e soltou um relincho que ecoou pelo vale como um clarim de guerra. E aquele som foi respondido. Das matas laterais, da estrada atrás deles, dezenas de luzes se acenderam. Não eram carros de luxo, mas caminhonetes velhas, cavalos de trabalho e motos de entregadores. A plebe da arena, os vaqueiros, os pequenos agricultores e todos aqueles que haviam sido oprimidos pelo coronel durante anos, seguiram a família. Eles não estavam lá apenas para aplaudir, mas para proteger o símbolo de sua própria esperança. O coronel viu-se cercado não por uma família indefesa, mas por uma muralha humana armada com foices, pedras e espingardas de caça. A coragem dele evaporou diante da fúria coletiva. O delegado da cidade, que sempre fechara os olhos para os crimes do fazendeiro, percebeu que o vento havia mudado e, numa manobra de autopreservação, apareceu com a sirene ligada. Não para prender Lucas, mas para escoltar o coronel para longe da turba antes que ele fosse linchado. Rogério, vendo seu protetor cair, fugiu para o mato como um rato, desaparecendo na escuridão da caatinga para nunca mais ser visto, tornando-se apenas uma sombra triste nas memórias de seus filhos. A estrada estava livre. A família seguiu para casa, iluminada pelos faróis de seus novos amigos, numa procissão triunfal que sagrou sua liberdade. Anos se passaram e o pedaço de terra estéril e pedregoso transformou-se. Com o dinheiro do prêmio e a venda das coberturas de Rei do Sol, que se tornou o garanhão mais requisitado do estado. Helena construiu não apenas uma casa digna, mas o Rancho do Sol. Onde antes havia apenas espinhos, agora havia pasto verde irrigado por poços artesianos profundos. Lucas, agora um homem feito e respeitado veterinário, administrava a propriedade com a sabedoria de quem aprendeu na dureza da vida. Ele nunca usou esporas, nunca usou chicotes. Seus cavalos eram famosos pelo temperamento dócil e pela marcha perfeita, herdada do patriarca dourado que pastava livre no piquete principal, aposentado com as honras de um rei. Numa tarde dourada, muito parecida com aquela em que foram abandonados, Helena sentou-se na varanda de sua casa caiada de branco, observando Belinha, agora uma jovem universitária, brincar com os potros no pasto. Rei do Sol, já velho, com o focinho branco pela idade, aproximou-se da cerca e relinchou suavemente para ela. Helena caminhou até ele, acariciou a face do animal e encostou a testa na dele. Não havia mais dor, nem fome, nem medo. A vingança deles não foi a morte dos inimigos, mas o sucesso estrondoso de suas vidas. O cavalo doente, o lixo deixado para morrer, havia lhes dado tudo: dignidade,
sustento e, acima de tudo, a lição de que o verdadeiro valor não está na aparência, mas na força que reside no coração de quem se recusa a desistir. No sertão de Minas, a lenda dizia que o sol nunca se punha no rancho de Lucas, pois o brilho de seu cavalo iluminava a terra e a história de todos os que ali pisavam. A história de Helena, Lucas e Rei do Sol é um testemunho poderoso de que o fundo do poço pode ser, na verdade, o solo firme onde construímos nossa maior vitória. O que o mundo descarta como inútil, seja um animal doente ou uma família pobre, carrega muitas vezes um potencial dourado que só o amor e a persistência podem revelar. Que possamos ter a visão de Lucas para enxergar o ouro sob a poeira e a coragem de Helena para transformar o abandono em um império de esperança. Gostou dessa história? Se você sentiu o coração bater mais forte com a virada dessa família e a justiça sendo feita, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova história emocionante for lançada. Comente abaixo. Você já viu um animal transformar a vida de alguém? Conte sua experiência. Eu leio todos os comentários. Um abração e não perca as próximas histórias.